E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Cresce significativamente o número de falhas graves de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que deixam sequelas severas e causam morte de pacientes hospitalizados. Para saber as razões do avanço desses lamentáveis erros, nós agora vamos conversar com a enfermeira Fabíola de Campos Braga Matozinho, que é vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Doutora Fabíola é também advogada e eu agradeço muito sua presença. O que é que explica esses erros numa profissão que tem nível superior e é regulamentada? Eles chocam a opinião pública quando acontecem, quando vem a notícia que alguém aplicou na veia de um paciente hospitalizado, vaselina, sopa, ou o que quer que seja, por engano. O que justifica isso? Olha, primeiramente, nós temos que analisar o profissional, efetivamente, que efetuou o suposto erro, né? Porque, na verdade, muitas vezes os erros são direcionados à enfermagem, mas, na verdade, durante todo o contexto, na averiguação prévia, em toda a análise, se verifica que o erro não foi individual ou o erro não foi praticado por esse profissional, né? Então é necessária a averiguação de todos os dados, né? Ademais, os profissionais de enfermagem, eles possuem 3 categorias, né? Os enfermeiros com nível superior, técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Então nós já temos na enfermagem uma divisão técnica e social do trabalho, então isso deve ser considerado também, né? Quando nós falamos de erro da enfermagem, muitas vezes, analisando esse erro, tem várias nuances e vem de várias consequências, até mesmo porque a fiscalização cada vez mais efetiva, né, que nós iniciamos um processo fiscalizatório desde setembro de 2012, mais ativo, no sentido de realmente encontrar o foco do erro, fazer essa ampliação das causas, né, para nós conseguirmos chegar a um consenso, né? E o que nós verificamos hoje, né? No ano de 2012, nós tivemos das denúncias encaminhadas ao Conselho Regional de Enfermagem, 22% relacionadas a erros técnicos. Desses 22% de erros, nós verificamos o quê? Que a maioria deles, a grande maioria, é vinculada às más condições de trabalho, que relacionam o quê? O dimensionamento inadequado do profissional. Né? Muitas vezes nós encontramos situações, por exemplo, em pronto-socorros, em atendimentos emergenciais, que nós temos um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem para atender toda a demanda. Muitas vezes não tem um médico, o enfermeiro ele tem que dar conta de tudo, que também não é uma situação regular. Sobrecarga, falta de estrutura. Exatamente, que daí a responsabilidade não dá para você imputar somente ao profissional de enfermagem. Não, mas na verdade, quando a gente, assim, o propósito dessa nossa entrevista não é o imputar uma responsabilidade, é um questionamento para um entendimento de algo que é muito grave, né? Porque o paciente hospitalizado já está numa situação de fragilidade e ninguém vai a passeio a um hospital, com certeza. Não é verdade? E está nas mãos do enfermeiro a aplicação daquilo que foi prescrito, né? Pelo médico. O médico pode até errar na prescrição também, claro. São erros profissionais, mas a confiança no trabalho, ele é que dá sustentação, o sucesso do tratamento depende desse profissional, sem dúvida nenhuma. Falando sobre as 3 categorias no trabalho da enfermagem. Como é que o paciente fica sabendo quem é enfermeiro, graduado ou responsável, quem é auxiliar, quem é técnico, quem é estagiário? O profissional se apresenta e fala, sou estagiário, sou técnico, não sou enfermeiro, hein? Eu sou técnico. Fala isso para o paciente ou para o acompanhante? Olha, o que nós podemos falar? Este é o ideal. Né? Porque a comunicação interpessoal é uma das situações que podem aí evitar e garantir a segurança do paciente, né? Mas, infelizmente, nós verificamos que a comunicação não é tão eficaz. Né, em vários casos. Então, muitas vezes, o que é necessário? Todas as instituições, primeiro, a questão do crachá, a utilização da identificação desse profissional. Né? Esse profissional, ele tem que estar identificado na entidade, até mesmo porque você tem que ter a comunicação, primeiro, a visual. Né? E, obviamente, que se espera que esses profissionais, eles façam a devida identificação, comuniquem. E outra, normalmente, né? É uma responsabilidade profissional. Exatamente. E o que acontece? O dimensionamento, quando a gente fala de dimensionamento, nós verificamos o quê? Principalmente no estado de São Paulo, né? Continuamos ainda com um número muito alto de auxiliares de enfermagem.
certo? Que é o que tem uma formação no ensino fundamental. E ele se veste igual, o auxiliar de enfermagem. Todo mundo está lá de branco, quer dizer, se pressupõe que todos sejam enfermeiros. Existem instituições que determinam por cores, existem instituições que utilizam chalecos, existem instituições que colocam todos da mesma forma. Então, mas é importante que o paciente saiba? É importante, sim. É importante porque, pelo menos, essa primeira comunicação visual, ela é direcionada. Por mais que não haja, naquele momento o profissional está correndo, né, sempre a justificativa de que não temos tempo e realmente é uma sobrecarga muito grande, pelo menos o paciente já tem uma comunicação inicial, né, já consegue visualizar. Eu sei que esse profissional é o enfermeiro que é responsável pela equipe, é responsável pelo gerenciamento da equipe, que tem uma formação técnica, administrativa e educativa também. O técnico em enfermagem, o auxiliar, pode aplicar uma injeção na veia? Ele pode realizar procedimentos mais invasivos? Não, esses procedimentos podem ser realizados por auxiliares técnicos desde que com a supervisão do enfermeiro. Com os pacientes críticos, né, a questão é do enfermeiro estar participando ativamente de todo esse processo, né? Então, existe a administração de medicamentos, por exemplo, de quimioterápicos, obviamente, que são em pacientes mais críticos, que é prerrogativa do profissional enfermeiro de estar fazendo essa administração. A punção de um portocate, por exemplo, que é um procedimento, é uma punção, mas um procedimento muito mais invasivo, muito mais complexo, obviamente que somente enfermeiros. Inclusive aqueles que se sintam aptos a realizar. O bom senso diz que sim, mas profissionalmente é assim que funciona. Mas estas situações, o que acontece? Por conta desse dimensionamento inadequado, muitas vezes esses profissionais de nível médio, eles são induzidos e são colocados a fazer esses procedimentos. E muitas vezes o fazem, e isso nós verificamos, inclusive nas denúncias. Eles o fazem por quê? Por medo de perder emprego, por coação do empregador, porque ele sabe que ele precisa alimentar a família e ele tem salários aviltantes. E o poder público? Secretarias da Saúde em todas as instâncias e o próprio Ministério da Saúde. As denúncias da categoria são muitas. Eu fiz uma busca e vi que nos vários estados brasileiros, os sindicatos de enfermeiros fazem denúncias muito graves da falta dessas condições que foram agora mencionadas. O que é que os secretários de saúde fazem? O que é que o Ministério da Saúde, que medidas são adotadas? Olha, o que nós podemos falar? Em todo o processo de fiscalização, nós fazemos encaminhamentos, quando se tratam de instituições privadas ou públicas, nós fazemos todos os encaminhamentos para que as autoridades tenham ciência e que tomem uma conduta relacionada ao caso. Em alguns casos, obviamente, se coloca a questão do custo, né? Que o enfermeiro é muito mais caro, ou, por exemplo, eu preciso da contratação, não posso fazer uma contratação emergencial. Isso existe muito, né? Por isso que todas as visitas fiscalizatórias que são realizadas, né, são encaminhadas a resposta, são dado o prazo pertinente para que eles consigam dar andamento ao processo de contratação, o que quer que seja, e que eles tomem as medidas cabíveis em termos de auditoria, o que é pertinente a eles. As más condições de trabalho, eles são responsáveis por isso, né? É necessário também... Mas atuam? Eles atuam? Secretários atuam? Entram na parada? Olha, o que nós podemos fazer? Ou fica por isso mesmo? Existem situações e situações, né? Não cabe aqui esclarecer determinado município age de um jeito, outro município age de outro, mas que não podemos considerar que todos estão totalmente envolvidos na saúde. E até mesmo os políticos, que se formos pensar, nós estamos há 12 anos, né, há mais de uma década, tentando aí regulamentar a jornada de enfermagem, uma jornada de 30 horas, entendendo que é necessário o descanso do profissional, é necessário que ele tenha condições de trabalho. E nós não conseguimos aprovar uma lei, quando os bancários já possuem isso desde a CLT 30 horas. Então, há uma inversão de valores, onde é mais importante, né, a gente começa a pensar que é mais importante no país, né, a quem protege o nosso dinheiro do que protege a nossa saúde, a nossa vida. Então, isso a gente precisa repensar em termos da política nacional. Agradeço muito sua entrevista. Suas informações, eu não tenho a menor dúvida, para o nosso telespectador, são muito importantes para entender esse complexo sistema de garantia da saúde no nosso país e que deve tanto à população ainda. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Estela.